Fala pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, professor do Maior que Zero. Aqui você aprende engenharia de verdade e dessa vez círculo de Moore. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E também deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante, é muito importante pra gente e a gente também lê todos os comentários. Agora vamos lá, círculo de Moore. Normalmente quando a gente vai estudar tensões, a gente vê como elas são dispostas em um gráfico de tensão normal. Então eu vou colocar aqui o sigma e tensão de cisalhamento, tal. Essa disposição dentro de um gráfico, quando você olha o estado plano de tensões, ela é distribuída como um círculo. Exatamente. Por quê? Porque dependendo do ângulo que você tiver num estado de tensões, você vai ter pontos diferentes. Então, normalmente, quando a gente calcula uma seção, a gente encontra ali um ponto que está sendo, por exemplo, tracionado. Esse aqui eu vou chamar de sigma x e de repente comprimido em uma outra direção. Tracionado em uma direção, comprimido em outra e tem até um cisalhamento. Vou colocar aqui um cisalhamento. Esse cisalhamento ele vai ser igual para todos, tá? Independente da direção, ele vai acabar sendo igual. Agora, como que isso vai parar dentro do círculo? O que acontece é que a gente encontra em uma direção. Isso aqui é o plano na direção que já está ali, né? Horizontal com a vertical. O plano reto. Isso aqui vai nos dar um ponto, por exemplo. Sigma x, a gente pode relacionar um ponto 1 com o sigma x e a tensão de cisalhamento que a gente tem ali, também chamada de tal xy. E aí você vai ter encontrado um ponto. Ponto 1. Depois você vai ter um ponto 2 com sigma y. Tal xy também. Só que nesse caso a gente adota o sinal oposto. E aí vai ter um outro ponto aqui, ponto 2. E se você fizer isso com todos os ângulos possíveis, isso forma um círculo. É claro que você não precisa traçar todos os pontos. O que você precisa, na verdade, é começar a partir desses dois pontos. E aí, a partir daí, você encontra o centro, né? Onde toca aqui você vai ter o centro. E você vai também saber o raio. A partir do centro e o raio, você traça o círculo. Vamos ver algumas fórmulas. A primeira fórmula é do centro do círculo. O centro do círculo você vai calcular a partir da tensão média. A tensão normal, sigma, média. Ou seja, como que a gente faz a média? Se a gente tem o sigma x e o sigma y, a gente soma os dois e divide por 2. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem o sigma x aí de 10 MPa. E é comum também que a gente tenha o sigma y ou alguma das tensões é comum aparecer negativo, porque a gente tem tração positivo e compressão negativo. Às vezes acontece de você ter sinais opostos. Então não pode esquecer de colocar o sinal na fórmula também. No caso, sigma x, 10 MPa, sigma y, menos 30. Então 10 menos 30 dividido por 2, 10 menos 30 dá menos 20, dividido por 2, então o nosso sigma médio ele é igual a menos 10. E é importante você primeiro calcular essa tensão média para depois você começar a fazer o círculo de Moore. Por quê? Imagina que você começa a traçar lá os eixos do sigma, da tensão de cisalhamento, aí você vai calcular. O que vai acontecer? Na hora que você for colocar aqui o valor, menos 10. Caramba, eu não fiz o eixo aqui para o lado negativo, então eu vou ter que estender e aí de repente não tem espaço na folha e tal. Então é sempre bom você começar calculando aqui o sigma médio, que é o centro, também o raio, para você saber onde que vai ser localizado. No caso, menos 10 vai ficar aqui à esquerda do eixo vertical, tá? Então o centro ele ficaria, nesse caso aqui, à esquerda. E o raio? O raio ele é calculado a partir
de uma fórmula que coincide com a tensão de cisalhamento máxima. Então, olha o que vai acontecer. A gente vai ter aqui raiz de σx menos σy dividido por 2 ao quadrado mais a tensão de cisalhamento xy, que já é dada no plano, ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, repara que é muito parecido com uma fórmula de Pitágoras. E isso não é à toa. Por que acontece isso? Porque normalmente a gente tem aqui um ponto em x, um ponto em y, ou vice-versa. E a gente tem aqui a distância entre eles, que seria aí o σx menos o σy, dividido por 2. Por quê? Porque o centro ele vai estar localizado aqui. Então, você vai formar aqui o raio duas vezes, já que o x e o y eles estão em lados opostos da circunferência. Então, se forma o raio duas vezes. Ou seja, a distância horizontal desse triângulo, é σx menos σy dividido por 2, certo? Desse triângulo pequeno aqui, dividido por 2, porque como eu falei, tem dois raios separando os dois, tem um diâmetro separando os dois. E na vertical? Na vertical, o que a gente tem separando esses dois pontos é exatamente a tensão de cisalhamento no ponto encontrado, tá? Tanto aqui nessa vertical quanto nessa vertical. Ou seja, se eu vou calcular esse raio aqui, eu faço Pitágoras para σx menos σy dividido por 2, sendo um dos catetos, e o outro cateto, tensão de cisalhamento xy. E essa aqui vai ser a tensão de cisalhamento máxima. Porque a partir desse ponto, você vai alcançar a máxima tensão lá no eixo y. Tá? Você vai encontrar o valor mais alto no eixo y, que no caso é o eixo da tensão de cisalhamento, ele vai ser exatamente o raio. Então, o círculo de Mohr facilita por conta disso. Você calcula, então, a tensão de cisalhamento máxima através dessa fórmula. A raiz da metade da diferença entre as tensões ao quadrado mais a tensão de cisalhamento em xy ao quadrado. Esse é o raio do círculo de Mohr. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E também deixe seu like, seu comentário, é muito importante para a gente. Um abraço, bons estudos a todos e tchau!